igreja que nunca aconteceu uma Não. manifestação de demônio. Será que ninguém entrou possesso ali? Entra. Então, é isso aí que as pessoas falam, né? Eu já vi pessoas falar assim: não, na nossa igreja não manifesta demônio porque ali tá cheio da presença. E era para ser o contrário. Se tá cheio da presença, era para os demônios manifestar, certo? Porque a presença de Deus tá ali. Então, todos os dias entra pessoa endemoniada. Mas por que que não manifesta? Porque não estão sendo incomodados. E Porque por que quando não está sendo incomodado? tá faltando poder, né? Tá bonito os cultos. Tem louvores bonitos, tem ministério muito bem sincronizado, né? Tem. Só que assim, mas. Tem até a área VIP, tem telão, Não, tem tudo, só que está faltando poder. As pessoas falam assim: então todo culto tem que ter manifestação, principalmente quando você prega uma mensagem cristocêntrica, colocando Jesus no centro, né? Trazendo a revelação de Cristo. Agora, os demônios, eles incomodam, pastor, quando a gente cutuca, quando a gente tira eles para fora, né? Então, por exemplo, se não tem uma oração dando uma ordem para eles saírem, eles vão ficar escondidos. Então a pessoa entra endemoniada e vai embora endemoniada, né? Eu lembro do João Ribe Palharim uma vez. Eu era novo convertido, ainda gostava de ouvir na rádio, eu e minha esposa. E perguntaram assim para ele: pastor, bem na rádio, o senhor daquela igreja que o demônio bate na cara do pastor? Ele falou: manda o demônio vir aqui, irmão. Manda bater na minha cara pra você ver. Aqui o pau quebra no lombo dele. Então, ou seja, pastor, existe. Eu tenho a teoria que existe um culto específico para isso, para trazer uma mensagem de cura, de libertação, mexendo na alma, né, onde os demônios habitam, para trazer para fora. E tem o culto de celebração, de adoração. Então eu creio que. Mas até no culto nosso de celebração, era para os demônios se incomodar. A presença de Deus está ali. Então o depressivo entra, não pode sair do mesmo jeito. A pessoa que entra com espírito de suicídio, ele não pode sair do mesmo jeito. Tem que ser revelado. Deus tem que mostrar para alguém. Deus tem que revelar. Esses tempos atrás, Deus me revelou. Eu falei assim: tem alguém aqui que tá com desejo de se suicidar. Você até se programou, então eu não lembro como foi a revelação. E depois a pessoa veio contar para o pastor. É verdade, o pastor já estava indo na pista para tentar tirar minha vida. Mas a intercessão da igreja. O que aconteceu? Deus revelou para a igreja intervir. A intervenção da igreja, os anjos trabalhou em favor disso. Então, é para isso que tem o corpo. Então, Deus tem que revelar. Agora, quando tem revelação, as pessoas estão limitando. Não pode soltar revelação. Revelação é a palavra. Oh, você está entendendo? Revelação é a palavra. Não, não. Onde o Espírito Santo de Deus está, tem que ter discernimento. Os dons têm que operar. Em tudo. Os dons foi distribuído. Então, o que operava só em Elias, só em Moisés, só em Daniel, hoje foi distribuído para a igreja. Todos podem interpretar sonho, todos podem profetizar, todos podem ter discernimento, todos podem curar os enfermos. É só uma questão de conhecimento, uma questão de transferência, uma questão de treinamento, né? Então, está distribuído para o corpo. Pastor, se a pessoa tem um sonho profético de Deus, revelação, que o líder dele, o pastor, apóstolo, bispo, aquele que está na frente do ministério dele, está em pecado. Ele tem um sonho e é de Deus e mostra que ele está em adultério, tá em pecado. O que ele deve fazer? Ó, a Bíblia diz assim que contra os presbíteros, Paulo vai falar que tem que ter testemunha, né? Se não houver testemunha, então não pode nem ouvir a pessoa, Paulo fala. Então, por exemplo, Deus mostrou para mim um pastor em adultério. Um erro terrível das pessoas. Deus mostrou em sonho, eu sei que Deus fala comigo em sonho, é real que Deus mostrou. Um erro terrível é eu contar para as pessoas. Deus mostrou para mim o pastor em pecado. Deus mostrou para mim o pastor em adultério. Pronto, a pessoa sai defamando, todo mundo fica sabendo, acaba trazendo escândalo. Deus deu a revelação para mim. Então, primeira coisa, Senhor, revela. Não para destruição, não para morte, mas para que haja arrependimento, para que haja cura, para que haja reconciliação. Então, a pessoa deve orar. A pessoa deve orar. Por quê? Se eu chegar no pastor e falar assim, pastor, o presbítero, o fulano, o apóstolo, ele está em adultério. Aí ele vai falar assim, mas você tem prova? Se você tiver prova, você tem que trazer. Porque se Deus mostrou, você filmou, você tirou foto, a pessoa tem que trazer para o pastor, né? Agora não. A Bíblia fala que você não pode nem ouvir essa pessoa, porque não tem prova.
Então o diabo pode estar usando a pessoa também. O pastor tem que ser cauteloso com isso. Agora, um pastor está em adultério, eu vou orar. Se é de Deus, Deus vai mostrar. Só que a intenção do meu coração não é para a destruição do pastor. Não, Senhor, revela, desmascara ele. Não, Senhor, tem misericórdia. Se ele pecou, leva ele ao arrependimento, porque a gente não sabe a causa. Então eu não posso julgar, eu tenho que orar, interceder por ele. Traz ele ao arrependimento, que ele confessa, que ele faz um caminho de volta. Mas não, o profeta já quer tacar o dedo na cara, você vai descer, você vai... Não, agora uma coisa é quando Deus quer trazer para a igreja. Quando Deus quer trazer para a igreja, ela fala, vai ter concerto no altar. Confessa e desce. Desce, confessa. Aí Deus fala publicamente. E quando o homem tem temor, ele desce. Então eu não posso chegar lá e tacar o dedo na cara do pastor. Você vai tocar no ego primeiro, né? Ele é o anjo da igreja ali, né? Então tem que tomar muito cuidado. Agora, quando é Deus, aí não tem o que fazer, né, pastor? Deus toma a pessoa lá e fala e a pessoa desce, é diferente. Então tem que ser muito cauteloso. Qual desses sonhos que você pegou para interpretar e era algum bem maligno, pessoa possessa? Você lembra de algum caso assim bem difícil, que a pessoa estava presa por causa de sonhos demoníacos? Você lembra de alguma coisa assim, ajudando alguém? Olha, nossa, é tanto, pastor. Tem hora que flui, né? Você traz na memória, mas tem uns... Você fala assim, no caso da pessoa manifestar quando dá interpretação. É, igual você deu o exemplo dessas mulheres que era pela mãe e era um espírito, alguns sexuais, em alguma área assim. Eu vou dar até um exemplo, tem o Peter Wagner, para você ver como um sonho o inimigo pode interferir. Ele conta, eu acho que num livro que eu acho que nem acha mais, que não sei se acha esse, Espírito Territoriais, um livro tremendo. Sim, isso é forte. E ele fala aqui de um missionário que estava na África, e a mulher, era um casal, né? Tem um sonho, ela correndo num campo e um lobo correndo atrás dela. Correndo, ela correndo. E aí ela cai no campo e esse lobo pega e dá uma mordida nas costas dela. E aí ela acorda gritando. E aí o que aconteceu? Não era apenas um sonho. Tem a marca da mordida nas costas dela. Foi real. Uma marca da mordida. E aí foi nos médicos, foi em tudo. Tomava remédio e não sarava daquela ferida. Ficou ferida as costas dela. Até vinha outra missionária, que eu acho que especialista em batalha espiritual, que ungiu e repreendeu aquele negócio. Mas foi um sonho, mas não era apenas um sonho. Foi um ataque diabólico. Foi um ataque que refletiu no corpo, né? Recentemente uma moça mandou a foto pra mim, ela falou, ai pastor, eu senti a mordida, não lembro se foi de um cachorro, de uma cobra. É tanta coisa, pastor, que eu pego todos os dias que, meu Deus do céu. E ela mandou a foto, olha como que eu acordei, pastor, acordei com dor. Então tem casos que as pessoas... Ficou marcado? Marcado. Não lembra aquele caso foi pro senhor que eu mandei a foto? Da menina toda chupada? O demônio vinha e chupava a criança e ficava aquelas bolhas. Eu mandei para você a foto. Então, aí é da África, né? Então tem algo que é um ataque real mesmo. Então já peguei muitos casos assim de pessoas que sonhou e acordou machucado. Acordou ferido. Tem gente que... Aí você não precisa muito, né? Dependendo do sonho, Deus dá o discernimento, você nem malemar põe a mão na cabeça da pessoa, a pessoa manifesta demônio. Tá possessa. Tá possessa. Então, e o bom... Mas por que manifesta? Porque a pessoa quer a libertação, né? A pessoa já quer, não, pastor, põe a mão em mim, manda esse mal embora, então não precisa muito. Você botou a mão, fala, pode sair do seu esconderijo, ele manifesta na hora. Então já peguei muitos casos, assim. Não dá pra... Não vou lembrar detalhe, mas, nossa, é tanto. E eu tô pegando cada coisa aí, fazendo mentoria com pessoas fora do nosso país, e eu tô vendo o quanto o mundo espiritual é real, pastor. É umas coisas assim que se você contar no púlpito da igreja, eles me internam. Pastor, explica pra mim isso. Sabe, pessoa de contar situações pra mim. Que nem esses dias atrás, a mulher da África tava assistindo a minha live do meio-dia, e ela falou que todo dia às 11 horas aparecia um sapo dentro da casa dela. Todos os dias. Literal. Só que ela falou, a minha casa estava fechada, limpinha, e esse sapo aparecia lá. Daí quando eu ensinei a prática de ungir a casa, declarando o território de Cristo, quebrando ali consagração, ela falou que nunca mais apareceu. Só que daí ela falou que Deus mostrou em sonho para ela, aí já é profético, né, uma revelação. E a vida espiritual dela estava amarrada, a vida financeira dela estava amarrada. E ela viu bruxos dentro da parede. Agora veja bem como que Deus confirma tudo aquilo que ele mostra no nosso espírito. Já vem muito tempo que eu venho orando
repreendendo espírito que se esconde nas paredes. E as pessoas relatam para mim, pastor, as paredes tremem quando você ora. Tem uma mulher que mandou um negócio para... Mas como você descobriu que tem espírito que... Eu não tinha ouvido isso ainda. Que tinha espírito que esconde nas paredes. Como você descobriu e por que acontece Ó, isso? Deus sempre faz assim comigo, ó. Primeiro ele me revela, eu tô orando. E do nada eu começo a... Eu tenho um direcionamento do Espírito na oração e eu falo assim, bota a mão na sua parede aí agora. E eu começo a falar, espíritos que se escondem dentro da parede, eu te repreendo, sai daí agora. No forro, no solto. Aí as pessoas começam a relatar, pastor, a mulher mandou mensagem e me falou, pastor, o senhor não tem a noção da autoridade que você tem. Eu tenho sim, mas não falei pra ela, né? Daí ela falou assim, quando o senhor começou a orar, eu vi as paredes minhas tremendo, pastor. Meu Deus, que unção era essa? Por quê? Porque eu orei especificamente. Então eu comecei a orar e as pessoas começaram a relatar que o forro, a parede começou a tremer. E aí eu comecei a fazer essa oração direto. Falei, meu Deus. E não é eu tô orando, de repente o Espírito Santo me guia. Quando eu vi, eu já fiz. Só que daí o Espírito Santo sempre traz uma situação para concretar aquilo que ele mostrou no meu espírito. Então daqui a pouco eu pego uma mentoria e falo, pastor, eu tive um sonho essa madrugada e eu vi espíritos de bruxos que eles estavam com o meu dinheiro escondendo. E aí eu falei para ela, o que você fez? Eu levantei e pus a mão na parede e comecei a repreender. Aí desatou. Ela falou, soltem o meu dinheiro agora. Ela foi pôr a mão bem na parede onde estava. Ou seja, é no mundo espiritual. Deus mostra para mim no espírito e acontece. Então teve uma época aí que eu comecei, nós fizemos uma campanha de 5 dias de jejum. Segunda, terça, quarta, quinta. E nós ia comer só o que é saudável, só o que Deus criou. Nada que o homem fez, né, comer. Tirar o açúcar, 100% tirar o açúcar. Pastor, o que Deus fez nessa campanha, pessoas vomitou, defecou, na live assim, ó. Pessoas foi curada, liberta, o marido voltou. Só que uma das coisas que aconteceu, eu comecei a orar por demônios territoriais. Começou a sair barata, ratos, formiga, e as pessoas... Só que a primeira coisa que eu faço, a casa tá limpinha, tá cheirosa, então a pessoa fala pra mim, pô, a minha parede tá cheia de mosca, mas como é que tá a sua cozinha? Ah, tá limpinha, porque não adianta eu falar que é espiritual e chegar lá tem comida na pia. Então atrai inseto mesmo. A minha casa tá limpinha e cheirosa, foi na campanha, então você precisa discernir. Foi na campanha, começou a sair, né? Começou a sair, até da nossa equipe começou a sair barata, começou a sair formiga, aparecer moscas na parede, né? E as pessoas olhar no forro, não tem nada. Não tem nada. E aí a gente começou a orar. Eu falei, demônio territorial e perdendo território, tá quebrado. Teve casos de mulher, a mulher apareceu o gato assim, ó, o gato preto, e ela falou, ela deu um grito, ela assustou com o gato dentro da cozinha dela. Ela falou, esse gato entrou. Ela catou o cabo de vassoura, tacou no gato, pastor. O filho dela agrediu o gato não saiu do lugar. Ela lembrou da live. Ela falou assim, em nome de Jesus te repreendo, o gato. Agora, como é que pode? Ela falou que tacou cabo de vassoura e água. Perante Deus, ela falou isso aí. Se ela estiver mentindo aí, não é eu. Ela tacou cabo de vassoura e água. Que gato que não tem medo de água, pastor? E quando ela repreendeu o gato fugiu. Aí teve uma outra ocasião também nessa campanha que o gato caiu de dentro do... Porque esse gato preto, quando você está orando, que revela, é espíritos territoriais. Então, cobras aparecem, né? Cobra pode cair dentro da calha, sair do teto. Demônio territorial é manifestado, ele é revelado. E aí começou a cair um gato. A mulher falou que o gato estava tão furioso que até o homem que veio com uma luva até aqui, ó, profissional para catar o gato rasgou o braço dele. Ela falou, pastor, não era um gato normal. Até o homem ficou assustado, não era normal. E aí você vai ver na África a coisa mais comum do mundo, né? Bruxos usar gato. Né? Na casa do André, por isso que eu falo assim, ó, tem testemunha aqui. O gato subia no telhado da vizinha todos os dias. Que hora que era? 11 horas, meia-noite, horário de portal. Ele subia na casa da vizinha, ficava ali fazendo a cachorra dele, que é uma pitbull, latindo o gato. E ele e a mulher dele não dormia. Aí ele falou pra mim, cara, não aguento mais o gato. Eu falei assim, isso aí é demônio territorial. Ou pode ser bruxo. Aí eu falei pra ele, você vai fazer oração assim, assim, tal. Nunca mais. Aí você fala, mas o que tem a ver o gato ali? O gato latindo, a cachorra dele latia, não deixava ele dormir, não deixava os vizinhos dormir. Agora você imagina a raiva dos vizinhos com ele. Então vai virando uma bola de neve. Ele não dormia, passava o dia estressado. É isso que ele quer, só isso. Só que daí uma ordem sua e o bicho foi embora. Então as pessoas falam, não,
Isso aí não é espiritual. Por isso que Paulo fala que as coisas espirituais têm que se discernir espiritualmente. Você falando de demônios territoriais, eu estava lendo o livro não lembro se foi do apóstolo agora, que eu acabei, Código do Sonho, do apóstolo... Óbvio. Não, Maurício Marques, né? Eu acho que foi ele que falou isso, que às vezes, dependendo que pesadelo, ele conta isso, que às vezes territoriais, ele diz que foi num hotel, às vezes em hotel, mudando Sim. de casa, que às vezes o ambiente também afeta o sonho. Você capita no espírito, né? Pode acontecer Não, isso? Sim, sim. Depende. Por isso que você tem que chegar num ambiente e orar. Orar, ungir, lançar decretos. Principalmente quem mora em prédio. Você imagine só, muitas pessoas no mesmo prédio. Aquele prédio é um dono só. Né? Então ali aquele prédio que está alugado ali não é o seu. Então imagine, espírito de depressão de um lado, feiticeiro de um outro, e promiscuidade aqui. Então seu espírito acaba captando o mundo espiritual, né? Então você chega, vai na praia. Você chega naquela praia, você não sabe quem é o dono. Você não sabe quem dormiu lá. Então os demônios que estão ali, no sonho você capta. No hotel da praia. No hotel da praia. Por isso que você tem que chegar e fazer uma oração de guerra, repreender. Porque senão você vai sonhar guerreando com os demônios ali, que são os demônios daquele território, porque não é seu território ali. Então sempre quando você chega numa casa, você ora, unge? Oro, unge, Hotel. Ali não é nosso. Então o que eu falo, Senhor, nós consagramos esse ambiente enquanto nós estiver aqui. Enquanto nós estiver aqui, está selado. Enquanto nós estiver aqui, está consagrado, declaro o reino de Cristo aqui, né? Os anjos do Senhor cercando esse lugar enquanto nós estiver aqui. Porque senão, principalmente quem é espiritual, quem é sensível, não dorme. Eu sofro. Eu sofro. Na minha casa é uma paz. Mas eu sou muito sensível. Então, qualquer lugar que eu for, eu não consigo dormir em certos lugares. Quando nós alugamos essa chácara aí, Jesus amado. Que luta para dormir naquele lugar. O inferno foi uma ruaça. Até a gente conseguindo estabelecer ali, foi quebrando, foi rompendo. Todos os horários de portal. Dava meia-noite, era um forfé de gente andando e você podia acender a luz e não tinha ninguém. 3 horas da manhã, os cachorros latiam desesperado. 3 em ponto. Se eu era no relógio, 3 em ponto. Coincidência, né? 3 em ponto, aquele desespero. Ele tá aqui para testemunhar. Aquele desespero. Eu e meu cunhado ali dentro guerreando. Falei, meu Deus, não, eu olhava lá fora e nada. E os cachorros em desespero. Por quê? A perturbação que está em volta. Né? Tá tudo em volta. E aí, se a gente não lança decreto, ele não ora, não faz todo o processo certinho, você sonha e não entende por quê. Porque é os demônios que estão ali naquela região. Então, o sonho... É isso que você precisa entender. Então, o teu corpo está aqui, mas o teu espírito... Você pode sentar ali, ó, e cochilar por uns 10 minutos e ter um sonho aí que parece que você ficou 3 horas deitado ali. Fala, não, você só dormiu 10 minutos, você saiu desse tempo, né? Você entrou num outro tempo. Não, cara, eu sonhei que veio 2 homens para cima de mim, eu guerrei com ele. É o teu espírito guerreando. Né? Sua carne estava assim, seu corpo estava descansando ali. Mas o teu espírito está ativado, está na guerra. Aí você fala, nossa, por quê? Porque tinha 2 demônios tentando entrar aqui e o seu espírito botou ele para correr. Então, é isso que as pessoas precisam analisar. Pastor, fala aí o nome da mentoria, que o pessoal vai ficar procurando eu. Já deu tempo? Não, mas fala já o nome da mentoria, que o pessoal fala assim. O nome. O pessoal fala assim, pastor, me ajuda. Eu falo assim, ó, tá aqui o telefone do pastor Paulo, ele vai te ajudar. Me ajuda. Só que assim, eu sempre falo para as pessoas, sem uma mentoria eu não consigo ajudar. As pessoas, eles mandam para mim um texto, é por isso que eu já cedo esse tempo para fazer a mentoria. Na questão de sonhos ou em tudo? Não, em tudo. A pessoa manda para mim um áudio de 5 minutos, não tem como eu parar para responder, pastor. Se eu abrir meu tablet ali, você se assusta. Se eu abrir meu tablet para você se assusta. Então, eu vim gravar aqui hoje, eu vou chegar daqui correndo, já vou pregar hoje à noite. Amanhã cedo eu tenho mentoria. Eu não paro, eu tenho família, Então, mal é mal, eu consigo responder as pessoas do meu particular, você imagina do tablet, do suporte. Não, o pessoal fala assim, demora a responder. Eu falei, tenha paciência. Sim. Não, tem dia, muita gente. Hoje mesmo, eu não vou conseguir responder ninguém. Nós viemos viajando, eu respondi algumas pessoas. Então as pessoas falam, eu mandei a mensagem pra você não respondeu, mas calma. Já começa aí o seu processo de libertação já, de ansiedade. Deus já tá curando você da ansiedade. Deus já tá te treinando. Já tá te treinando. Então, se a pessoa... Tem gente que vai lá e apaga a mensagem porque eu não respondi. As pessoas acham que então, é fast food, raiva, né? Fica com né? raiva. Fast food, tudo na hora, liga o coisa... Não, fica... Teve um que falou assim pra pastora Pamela, viu? Quem quer esse vaso aí que não me dá atenção? É vaso de ouro? A mulher tem 4 filhos, tem um esposo, tem um ministério, tem família, tem tudo para cuidar. E tem 300 pessoas para responder.
E a pessoa não tem paciência. Então, às vezes, leva 2 dias. Leva 2 dias para você responder. Não tem como, pastor. Eu não tenho uma pessoa que fica respondendo e outra. Mesmo que eu pague uma pessoa para ficar ali para mim respondendo, não é elas, não é o secretário que elas querem que veja a mensagem, que dê a resposta. Sou eu. E aí a pessoa manda para mim uma Bíblia, um texto. Mandaram um áudio de 20 minutos para mim, 2 áudios de 20 minutos. Eu falei, não tem como eu ouvir isso aqui. Quando você chegar nos 5 minutos, eu já esqueci que estava no primeiro. É que acontece o seguinte, é igual o testemunho, até falar isso, né? Quando eu era pastor da igreja, né? O pessoal ficava até com raiva de mim quando eu era pastor, uma igreja de 300 pessoas, mais ou menos. E aí o pessoal, pastor, eu tenho um testemunho para falar, né? Eu falei assim, 5 minutos. Aí, não, 5 minutos. Eu falei, se você quiser testemunhar, 5 minutos. Era 5 minutos, porque resuma tudo. Quando era muito importante, tem uma irmã que tinha um assunto muito importante, realmente. Eu falei assim, para você, irmã, eu vou te dar 20. Mesmo assim, essa irmã achou pouco. Nunca testemunhou. E eu que deu mais. Os outros eu dava 5. Para ela eu dei 20, porque era Olha, muito se você dá 5, ela morria do coração. Não, é. E ela nunca testemunhou. Mas porque acontece o seguinte, porque as pessoas, eu aprendi sobre testemunho, a pessoa pode testemunhar 1 hora, mas você pode resumir o testemunho de 1 hora em 10 minutos. Você pode falar os pontos mais importantes. Sim. Quando eu vou numa igreja, a pessoa fala assim, pastor, conta o seu testemunho. Eu falo, quanto tempo você tem? A pessoa fala, você tem 1 hora, você tem meia hora, você tem 20 minutos, eu vou respeitar isso. Mas eu vão ter que falar assim, ó, se é 20 minutos, eu vou resumir Sim. o que tem que resumir. E hoje em dia, pastor, com as ferramentas que a gente tem, não tem desculpa mais. As pessoas falam assim, na igreja eu não tenho oportunidade para contar o meu testemunho. Vai lá na sua casa, grava no Instagram, grava no Facebook, no TikTok, no YouTube. O mundo vai conhecer seu testemunho. E até melhor, vai alcançar talvez mais gente ainda. Vai alcançar mais gente. Coloca lá um tema top, lá, seu testemunho de vida. Deus vai alcançar a pessoa do mundo inteiro. Ali na igreja você não vai ter tempo. É um culto. Não tem tempo para você contar seu testemunho de 1 hora. Então hoje as ferramentas que a gente tem, a gente alcança hoje o mundo inteiro. Tem gente lá na África sendo liberta através da minha vida. Às vezes uma palavra que você dá ali no TikTok, no Instagram ali, de 1 minutinho e pouco, é uma chave para muitas pessoas. Entendeu? Então, não tem desculpa para você não fazer a obra de Deus hoje. Se a igreja não me dá a oportunidade, eu sento na minha mesa e ali eu falo da palavra e eu posto para o mundo inteiro e alcanço milhões de pessoas. Então não tem desculpa. Ó, o número, pastor, é 19, né, o DDD 99771 1568. Então, 19 99771 1568. Então a pessoa manda lá, tenha paciência, né? Tenha paciência. Enquanto Deus ainda permite a gente fazer mentoria, a gente vai atendendo. Porque a minha esposa fala para mim, ela fala, meu Deus, eu não tenho paciência. A minha esposa não vê nada, as mensagens, nada, mas ela vê eu dando atenção ali, às vezes é meia-noite, pastor. Minha mulher tá deitada dormindo, eu tô lá respondendo, lendo as pessoas. E as pessoas não entendem isso aí. Né? E aí você levanta de manhã, você já tá ali. E as pessoas acham que você, não sei, é um guru. O que a gente tem que sentar 24 horas? Nossa, pastor, eu mandei mensagem lá, você não respondeu. Mas quando você mandou hoje de manhã? Falou, filha, tem gente me esperando desde ontem. Então eu vou começar desde de trás, vou pegar as pessoas, não vou dar prioridade. Né? Eu preciso dar atenção para as pessoas que vêm mandando. Só que quando eu vejo aquele texto, eu já falo assim, ó, só marcando uma mentoria, não tem como. É impossível. Não é porque eu não quero, é porque eu sou limitado. Eu sou limitado. Eu tenho meu limite, eu já cheguei a passar o dia respondendo. Falei, hoje eu vou tirar só para responder. O domingo inteiro respondendo. Santo Deus, a hora que eu olhei, falei, Jesus, me ajuda. Falei, vou parar com esse negócio aqui. Mas Deus tem nos dado graça, né? E muitas Paulo, vidas têm sido tem alcançadas. Eu sei que já está no projeto seu, você fazer um curso, né? Porque o curso já acelera o processo. Pessoas que querem ser libertadores, né? Sim. É que mesmo tendo curso, tem pessoas que querem... Não, tem que mentoria, né? Mas aí outros querem o curso para aprender. Que alguns querem resolver o seu problema, né? Sim. E eu sempre falo para as pessoas, a mentoria não resolve o problema. Pode ter libertação, pode ter ali manifestação, pode ter cura, pode ter uma ativação. Tem muita gente que é ativado. Tudo vai da fome e da sensibilidade da pessoa. Tem gente que é ativado ali na hora, ali sente algo sobrenatural. Teve uma mulher da África que quando eu abri a mentoria, ela começou já a tomar choque elétrico. Uau, meu Deus! E falar em línguas. Ai, pastor Paulo tá com muita unção, não? Ela é tão sensível e faminta que ela já extraiu. Meu Deus do céu! Ai, Jesus! E ela tremia. Tamanha unção que ela estava sentindo. Ela extraiu a sensibilidade, é a fome. Então as pessoas têm que entender isso. Não é eu. Eu posso dar um direcionamento, eu posso instruir, orar,
Mas as pessoas falam, não, eu já passei por 3 mentores, ninguém resolveu meu problema. E eu não vou ser o que vai resolver. O que vai resolver teu problema é a palavra de Deus. É Jesus, eu não posso. Eu só vou te apontar, te dar o direcionamento. Posso dar chaves, posso te ajudar, diagnosticar algo onde está o erro. Opa, é aqui o erro seu. Fazer um mapeamento, ali, ajudar no desligamento. Tem muita gente que está sendo liberta, ativada, né? Estão recebendo impartição. Mas eu não posso fazer mais que isso. Eu tenho meu limite. Você falou uma frase do o apóstolo Ricardo Costa, que vai participar do Dunamicast, se Deus quiser, tá bem? Que já participou aqui do Podcast, vai participar do podcast. Só falando disso, o canal do pastor Paulo, Paulo Antero? Paulo Antero. Paulo Antero, ele tem um podcast também chamado Dunamicast, que eu participei uma vez. Nós vamos até gravar hoje também, Vai gravar de novo. daqui a pouco. E já foi Marcelo Casagrande, pastora Pamela e o Rony, e vai muitos homens de Deus ainda, mulheres de Deus. E o Ricardo Costa, ele fala algo bem interessante, isso, que na questão de transferência de unção, está mais de quem recebe do que quem dá. Porque ele diz que quem tem fome, quem tem sede, ele extrai muito mais do que... ele fala, depende muito mais de quem recebe do que quem está liberando. É verdade. Não, Marcelo Casagrande lá tava eu e Felipe. Eu já tava deitando. Quando eu percebi, eu me arrumava. O meu abdômen contraído, eu sentindo a carne vibrar. E aquela presença, ele sentindo a presença de Deus, mas eu tava extraindo, eu tava sugando. Por causa da fome, né? Então, o que que acontece? É o que ele falou, eu já vi, eu participei uma vez da conferência dele, do apóstolo Ricardo Costa. Ele fala, né, que o princípio da transferência não depende daquele que vai transferir, mas daquele que vai receber. Né? Então é o que você falou, é a fome. É aquele que. Tem gente que extrai aí, ó. Eu já fui em conferência do apóstolo Robson Martins, que ele não precisou transferir para mim. Ele não precisou ministrar. Mas você... Eu já estava sugando, extrair do Hernani Santos em conferência deles, sem precisar, recebendo a palavra e sugando. E sair dali cheio, sair dali quase carregado. Ou seja, é a fome. Né? Eu reivindiquei direto do trono. Eu falei, Senhor, eu quero. Só que é aquele negócio, né? Tem que ter a honra também, né? A unção que a gente ama e honra a gente atrai, né? As pessoas só querem amar a unção, né? Mas honrar, não. Essa parte eles querem fular. Essa parte pula. Então, pastor, eu queria que aproveitar, tem bastante tempo ainda, você orar por libertação. Que você falou interessante que tem pessoas que têm alguns problemas de laço de almas, alguns problemas espirituais, né? Sim. Sendo atacado por demônio. Mas nessa área de sonho, você de sonhos que está sendo atacado, ou libertação em qualquer área, e no final, depois que acabar a oração de libertação, a de impartição, para as pessoas receberem essa unção para ministrar. No final, fazer a oração. Você ora primeiro libertação e depois já pode orar por transferência. Sim, tem uma oração, existem muitas orações que a nossa oração funciona, né? Quem tem autoridade no mundo espiritual desliga, né? Anula muitas coisas, mas tem orações que é só você mesmo que faz. Por exemplo, as pessoas falam assim, Paulo, como que eu me livro do espírito do medo? Só tem uma forma, enfrentando ele, rejeitando ele, porque eu posso expulsar, mas ele volta. Você tem que rejeitá-lo, resisti-lo. Então você vai ter que lutar, resistir, entendeu? Então, tem coisas que tem que ser comigo. Então, que nem, por exemplo, o desligamento. Tem muitas coisas que a sua oração desliga no mundo espiritual. Na vida da pessoa, se anula, se destrona. Mas tem coisa que só eu posso desligar. Por exemplo, um laço de alma. Né? Então, o antigo relacionamento. A pessoa se deitou coabitou com uma ex-namorada, só que ele largou dela e agora ele casou, tem uma aliança com a mulher. Só que ele sonha com a ex-namorada, tá ligado de alma lá. Então, é uma oração que ele faz e é uma chave bíblica tão simples que a gente não presta atenção, né? Jesus disse assim, tudo que for ligado aqui é desligado lá. Tudo que desligar aqui é desligado lá. Ou seja, quem ligou? Foi você que ligou. Se você chega aqui em mim, Paulo, vamos assinar um contrato aqui assim, 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 nós ligamos. Só tem uma forma de desligar. Você assinou, então no mundo espiritual vale tanto escrita como verbal. Então você assinou e verbalizou. E até bom disso aí, tem pessoas aqui que sonham com antigas empresas. Você viu pessoa que saiu de uma empresa e ela sonha? E eu sofria demais com isso aí. Eu sofria demais de sonhar com a empresa que eu estava. Até quando eu joguei futebol, eu sonhava ainda 20 anos atrás. Eu assinando o contrato de um time, entrando uniformizado, tudo alegre. Quando eu acordava triste.
E eu não entendia por que que era. Porque estava ligado no mundo espiritual, por aquilo que eu assinei e verbalizei. Então você entra dentro de uma empresa, você assina e verbaliza. Você concorda com os termos da empresa? Concordo. Você verbalizou. Então você sai, já está numa outra empresa, mas você fica sonhando com aquela empresa, e aquilo ali suga suas energias, aquilo ali te perturba, você não quer mais sonhar, porque tem que desligar. Mas eu desliguei, Paulo, coisou o contrato, mas você não verbalizou. Estou me desligando dessa empresa hoje, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, em nome de Jesus, amém. Uma palavra simples, depende de mim. Então eu me desliguei. Então, de uma pessoa, a mesma coisa. Eu ensino essa oração, tem muita gente que faz, só que tem que fazer e pegar outra chave. Eu dou duas chaves, que é essa que Jesus ensina a Pedro, de desligar. Eu me desligo do fulano de tal. Então, olha só o que eu estou declarando no mundo espiritual. Aquilo que eu declarei, me ligando. Não, né? Vamos namorar, vamos casar, vamos ser amor eternamente. Agora eu tenho que desligar isso aí, retirar isso aí. Então, eu me desligo do fulano de tal fisicamente, emocionalmente, que é na alma, e espiritualmente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Acabou. Só que aí eu uso outra chave, né, que é Filipenses 3:13, se não me falha a memória. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. É uma chave. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não é que ficaram, ficam, é todos os dias. Se alguém pisou no meu calo ao chegar nesse prédio, eu já perdoei e esqueço. As coisas que para trás ficam, é contínuo, é todos os dias. Mas não, a pessoa faz o desligamento e fala, mas Paulo, eu continuo sonhando com ela. Tá bom, mas de vez em quando cita o nome da ex-namorada ainda. Ah, quando eu namorava com fulano, aí chegou aí na praia tal. Ah, quando eu namorava com a minha ex-namorada, então você nunca vai se desligar, porque ainda você está trazendo a memória. Você vai sonhar ainda. Então tem que se desligar e esquecer. Né? Então, por exemplo, alguém te magoou, você liberou perdão. Agora você esquece. Você não traz mais a memória isso. Ah, mas eu tenho amnésia? Eu não tenho amnésia. Mas toda vez que eu pensar em trazer a memória, eu já isolo. Opa, não posso trazer a memória. Eu já liberei o perdão, por que eu vou trazer a memória? É, aquele cara lá, ele me magoou. Já perdoei, mas ele me magoou. Não, então Deus, você não perdoou. Porque você ainda está trazendo a memória. Isso faz você sonhar. Isso traz problema espiritual, emocional. Então eu tenho que me desligar dessa pessoa, mas eu tenho que esquecer. Aí a pessoa desligou, mas ela tem lá um perfume, ela tem uma joia dentro da casa dela, que era dele. Não, mas eu ganhei, é ouro, Paulo, não posso desfazer. Venda, dá embora. Mas toda vez que você olha para aquela joia, você não lembra dele? Então eu tenho que desfazer, pastor. É antigo, é passado. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Para que eu vou me lembrar? Você está entendendo? De uma coisa que eu já me esqueci. Eu não posso trazer a memória. Porque se eu trazer a memória, vai trazer problemas. Aí tem gente que está casado e fica lembrando da ex-namorada. Vai ter sonho, o diabo vai usar isso contra você. Então, qual que é a oração? Eu me desligo do fulano e tal, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Em nome de Jesus Cristo, amém. Eu selo com amém. É igual expulsar demônio. Em nome de Jesus, sai. Amém. Eu selo. Eu dei uma ordem e selei. Fechei. Só que eu não posso mais ficar trazendo a memória. Já viu uma pessoa que você expulsa o demônio dela, mas o corpo dela dá reação. Então ela começa a se sentir mal, fraca, ela fala, ai, eu acho que vou ficar endemoniada de novo. Ai, pronto. O senhor trabalha com cura. Quantas pessoas que você ora por cura, vai depois a pessoa pega a enfermidade com a mão de novo? A pessoa começa a declarar que tinha enfermidade de novo. E aí o espírito de enfermidade volta. Então, tem que desligar, mas tem que esquecer. Então, olha quantos fatores. Né? Então, eu tenho uma ex-namorada, me desliguei, maravilha. Mas eu tenho lá uma camiseta que é xodó, né? É Deus de presente, aí fica difícil. Então, nós vamos fazer uma oração, né? Repreendendo aí. No final, a gente faz a impartição, né? Eu creio na transferência, eu creio eu creio, é lógico que tudo dentro do seu limite, né? Deus traz uma transferência. Tem pessoas que a gente transfere que sente choque elétrico no corpo. Tem manifestações de pó de ouro. Uma das coisas que mais está acontecendo no meu ministério é pessoas, quando eu oro, fazendo transferência, ela recebe azeite na cabeça e na mão. De madrugada, o casal, o marido da mulher, ficou doido, porque eu falei para estender a mão, e a mão dele encheu de pó de azeite. Então, o que significa isso? Uns precisam de sinais, outros não, né? Eu não preciso de sinal. Se o senhor transferir para mim, eu recebo, não preciso sentir nada. Eu recebi, eu criei. Mas tem uns que precisam de sinais. Então Deus dá manifestação de pó de ouro,
Uma das coisas que mais acontece também é choque elétrico. As pessoas começam a tremer. Às vezes eu só de olhar. Domingo eu estava olhando para o menino, comecei a olhar e desejar. Né? Leandro Spence ensina muito isso, né? Eu desejo que essa unção vai para você. Eu desejo que o Espírito Santo transfira algo, compartilha com você algo. E aí a criança começou a tremer e chorar já e tremer. Então ela já recebeu, porque a criança é sensível. Então eu vou desejar isso, porque eu não sou egoísta, né? Não vai retirar de mim, que nem o Leandro Spence fala, ele vai fazer uma cópia, né? Vai pegar um pendrive, Copiar. vai copiar e vai passar para você, porque isso aqui não é nosso, não é do pastor Ariston Júnior. Está emprestado e a gente está aqui para compartilhar. Só que agora o problema é, você vai usar? Então, se vai usar, você vai estender a mão, né? E outra coisa também, pastor, que eu alerto antes da transferência, tá? Dá tempo aí? Quanto tempo vai ter? Prepara, pode sim. A gente transfere algo para a pessoa, só que eu tô correndo. A Bíblia diz, se tu fadigas com quem corre a pé, como é que você vai correr com quem corre a cavalo? Eu tô correndo a cavalo. Aí, às vezes, a gente transfere para as pessoas, daqui a pouco o Espírito Santo fala assim, 3 dias de jejum. Aí a pessoa me liga, irmão Paulo, eu não consigo dormir. Eu falei, bem-vindo ao meu mundo. Não, mas o Senhor está te acordando. Você pediu a transferência, não pediu? Agora ele vai cobrar do mesmo jeito que cobra em mim. Aí a pessoa não consegue dormir, tem que orar. Deus pede 3 dias de jejum, mas por que para mim 3 dias de jejum? Para meu esposo não pede nada, porque quem recebeu a transferência é você. E o que eu carrego, eu conquistei com jejum e oração. Você vai ter que agora correr. Tem uns que Deus pede 21 dias de jejum, 40 dias. Fala, se vira, quer usar, corre. Então tem essas consequências. E aí tem gente que ela acha que, pronto, recebeu uma transferência, mas há um preço, você vai ter que cuidar. Você vai ter que multiplicar isso, vai ter que... Então, se você não for usar, nem estenda a mão. Nem estenda a mão, porque tem uma consequência. Vai receber. E eu acredito que mesmo gravado as pessoas recebem. Mesmo gravado. Tem gente que pega o livro do Benihim e ele, anos lendo o livro da unção, pum, cai no chão tomando choque elétrico. Só de ler o livro. Então eu creio que muita gente vai ser impactada aqui. Tá bom? Então onde você estiver aí, você vai fechar seus olhos, você vai estender a mão assim. Uns vai sentir a mão pesar, outros vão sentir choque elétrico, outros não vão sentir nada e não significa que você não recebeu. Ah, eu não senti. Não tem problema. O importante é que você creia nisso. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero, Senhor, compartilhar com aquele que está nos assistindo, com aqueles que estão aqui comigo, Senhor, nesse estúdio agora. Eu peço ao Senhor Espírito Santo que faça uma cópia de tudo que o Senhor tem depositado na minha vida. Eu não sou egoísta, o Senhor sabe. Naquilo que eu conquistei nos montes, nas madrugadas, com jejuns e orações, renúncia. Aquilo que eu recebi, Senhor, de transferência de grandes homens e mulheres de Deus, eu peço que o Senhor compartilhe com aquele que está assistindo agora. Senhor, talvez em espaço físico nós estamos longe. No espaço físico nós estamos longe, Senhor, mas no mundo espiritual estamos conectados. Então eu compartilho com teus filhos a exousia, a autoridade, a unção para destronar tronos e principado nesta tarde, Senhor. A unção, Senhor, para destruir, Senhor, os planos das trevas, Senhor. Em nome de Jesus, eu compartilho, Senhor, a unção de cura, Senhor. A unção para expulsar demônio nesta tarde. Eu compartilho dos mantos que o Senhor tem depositado no meu espírito. Revor que asia calabanchore barras. Senhor, que ao eu assoprar, Senhor, assim como tem acontecido nas lives do meio-dia, ao assoprar, as pessoas sentem o sopro do teu Espírito. Choque elétrico, azeite nas mãos, na cabeça. Receba onde você estiver, eu transfiro agora. Sinta no teu espírito sobrenatural a partir de hoje, porque essa unção fica impregnada nos teus ossos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fogo, com mais intensidade, Senhor, com mais intensidade, que esse fogo aumente. Que sinais e prodígios comecem a acontecer como sinais de que o Senhor está transferindo.
essa impartição, azeite nas mãos, na cabeça, pó de ouro, Senhor, pó de prata, choques elétricos passem, Senhor, pelo corpo dos teus filhos agora. Rei mandarabacalabarras. Eu transfiro, Senhor, para os famintos e sedentos, esse manto. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, e que essa unção, Senhor, venha ativá-los. Eu declaro ativado no Espírito nesta hora. Ativado no Espírito para viver o sobrenatural. Ei, nakamandarabanchoriakandarabahas. Oh, Pai, graças te dou, Senhor. Graças eu te dou, Jesus. Amém. Aleluia. A gente sabe que quando a unção é transferida, você sente no corpo, né? Você sente saindo. Saindo. Só que aí, pessoal, tem gente que fala assim, pastor, eu não senti nada. E se eu falar para você que aquela transferência que eu recebi para trabalhar com libertação, eu não senti nada, né? Mas no meu espírito houve um impacto profundo. É isso que as pessoas não entendem. Nós não vivemos por vista nem por sentimento, é por fé. Eu creio por fé. Então creia aí e escreva aí, eu recebo, sentindo ou não sentindo, alguns sentiram, outros não sentiram, mas creia. E ele conta esse testemunho quando ele recebeu a unção lá no número 83, eu acho que é 83 que eu falei no começo, né? Que ele participou, ele conta lá desde o início da unção, dessa caminhada, dessa jornada. Então assiste os outros 2 podcasts que ele fez, 83 e 96, em nome de Jesus. Pastor Paulo, obrigado aí por ter cedido seu tempo. Amém. Indo lá de agradeço. Piracicaba, participar mais uma vez do podcast. Que Deus continue te usando. Cada vez mais alcance o Brasil e as nações em nome de Jesus. Amém. Eu fico grato aí, né? Deus ter colocado o Senhor na minha vida e tá me abençoando demais, né? Um amigo que Deus nos deu aí, né? E vai estar em Piracicaba, viu, pessoal? Dia 13 de setembro. Vai estar em Piracicaba um grande culto de cura e milagre, né, pastor? Isso. Vai dar um treinamento para nossa equipe. Vai ativar a nossa equipe lá. Eita, vai sugar ele até. Vai extrair mesmo. Vai ser um café da manhã, vai ser um almoço, né, pastor? Amém. Anote aí, 13 de setembro, lá Piracicaba, em nome de Jesus. Rua Rafael Ducati, bairro Algodoal, Piracicaba 393. Esse é o endereço da benção. Às 18h30. Vai ser forte. Vai ser forte, em nome de Jesus. Amém. Então, obrigado, pastor Paulo, obrigado você que assistiu até o final, compartilha aí, pessoas precisam ouvir o que foi falado aqui, muito forte. Então, que Deus abençoe, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.